Olá, eu sou Luiz Fernando Correia e a gente está aqui no podcast Além do Peso, um espaço para a gente discutir e entender melhor essa doença complexa que atinge milhões de pessoas no mundo. E hoje vamos discutir um aspecto bastante importante, a relação da obesidade com as doenças cardiovasculares. E para nos ajudar a entender melhor essa relação, eu estou com a doutora Cíntia Valério, presidente eleita da ABESO, Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia também. Doutora Cíntia, muito obrigado pela sua presença e para nos ajudar a entender essa relação complexa. Eu vou lhe contar como médico, né? Inicialmente eu aprendi na escola, lá na escola de medicina, que a obesidade era um fator de risco para a doença cardiovascular. E agora eu estou tendo que entender que a obesidade é uma doença crônica. Como é que aí eu relaciono uma doença crônica com um espectro de doenças, na verdade, as doenças cardiovasculares? Como é que eu junto esses dois pedaços do quebra-cabeça? Muito bom, Luiz. É muito importante a gente falar desse assunto, porque essa mentalidade do fator de risco tira literalmente o peso que a gente sabe que a obesidade tem como causa direta dessas doenças. Então, assim, hoje no mundo a gente sabe que a doença cardiovascular, e aí quando a gente fala de doença ou morte por causa cardiovascular, a gente não fala apenas de coração, estamos falando do paciente que tem um derrame, é a morte súbita, é aquele infarto, angina, dor no peito. Todo esse espectro, ele no final é apenas a consequência de doenças que se estabeleceram anos antes na vida da pessoa. E daí, nessa história natural, se eu chamar só de fator de risco, eu tenho o tabagismo, que é um fator de risco também. Enfim, também pode ser tratado, mas fatores de risco a gente apenas controla, maneja, né? Sedentarismo é um fator de risco. A obesidade, ela é uma doença tão séria quanto o diabetes, quanto a hipertensão, e no final das contas, a mediação de todas as outras doenças que estão envolvidas nesse caminho e que vão, no final das contas, trazer esses eventos, que são a morte de causa cardíaca, o AVC, o infarto, ela é, digamos, o personagem principal dessa história, por isso a importância da gente falar e posicionar como uma doença a ser tratada desde o início. E nessa doença crônica, aí, falando aí da obesidade, onde entram aquelas coisas que a gente se preocupa quando pensa em doença cardiovascular? Ah, aí vem o paciente e fala: doutor, eu tenho gordura nas artérias, eu tenho uma artéria entupida. Onde é que a obesidade, o que tem a obesidade a ver com isso, né? Eu falaria que o papel aqui é talvez, a parte que é mais importante como talvez uma armadilha, em função de ser subestimada como uma das causas desse processo, ou que antigamente era, hoje isso já está muito mais bem definido. Historicamente, o que ficou bem definido como causa de doença cardiovascular era, por exemplo, o nível mais alto de colesterol LDL, que é a parte ruim da fração de gordura do sangue, mais alta. Todo mundo entende isso hoje, isso está bem definido e que é necessário tratar para essa pessoa não ter o entupimento das artérias. Mas não se trata apenas do número, a gente sabe que as pessoas que têm maior chance desse entupimento, que é chamado de aterosclerose, são pessoas que também têm um ambiente mais propício em termos de, a gente chama de fenótipo, o perfil daquela pessoa que tem a maior tendência a formar as placas. E daí não é só o número do valor do LDL colesterol. Se essa pessoa tem um acúmulo de gordura na região abdominal, que é chamada gordura visceral, aí digamos, a grande armadilha. O LDL, ele não precisa ser nem tão alto. Na área médica, a gente chama isso de perfil aterogênico. Então, é aquele colesterol que ele não vem tão alto, mas pela presença da gordura abdominal, ele cria um ambiente de inflamação que não é detectado nos exames, mas pode ser de um leve aumento da glicemia ou não, a resistência à insulina, uma pressão arterial que pode estar ali controlada historicamente, mas que não controla o principal, motivador daquele perfil formador de placas nas artérias, que é o de gordura abdominal ou gordura visceral acumulada.
essa gordura, que a gente chama de ectópica ou visceral, ela é hoje bem definidamente o grande causador dessa colesterol mais formador de placas, digamos assim, e que no final das contas vai trazer eventos. E muitas vezes deixava de ser tratada. Porque afinal de contas, olha, a minha pressão tá boa, o meu colesterol não tá tão ruim. Já ouviu essa história? Por que eu infartei, doutor? Eu estava indo tudo tão bem, mas assim, é como se a gente estivesse só maquiando o problema e não tratando a causa. Essa que é a grande, esse que é o grande ponto hoje, já bem definido cientificamente pelos estudos mais recentes. Quando você fala em gordura intraabdominal, vamos deixar bem claro, eu não vou conseguir tirar essa gordura fazendo uma lipo, né? De maneira alguma. E aí quem já nunca ouviu no consultório, mas doutor, eu tô aqui, ó, vou fazer uma lipo mês que vem. É a única cirurgia que teoricamente consegue fazer com que se reduza essa gordura abdominal é a cirurgia bariátrica, que não é indicada para todos os casos, deixar isso bem claro, mas só para aqueles pacientes com níveis de IMC mais elevados. A única forma de tratar é realmente com a redução de peso, e isso se dá com tratamento anti-obesidade, com a mudança de estilo de vida, hábitos alimentares saudáveis e atividade física. Não tem atalho. O caminho é esse. Então, vem uma pergunta que o paciente pode fazer. Doutora, eu estou tratando dos meus problemas cardiovasculares. Eu tenho pressão alta, para isso eu tomo um remédio ou dois. Eu tenho, enfim, um pouco da gordura do sangue um pouquinho mais alta, então eu tomo um remedinho para isso também. Além disso, o doutor passou um remédio para diminuir a frequência cardíaca. Eu tenho que tratar, além disso, eu tenho que tratar a obesidade? Será que só isso já não vai resolver minha vida, não? Luiz, com certeza, se esse paciente tem obesidade, ele tem que tratar. E aí, uma das grandes armadilhas, porque essa gordura abdominal, ela pode não vir com um nível tão alto de peso ali na balança, a ponto dessa pessoa se considerar com obesidade. Mas, de fato, ela tem. O que foi interessante nesse processo? Com os medicamentos mais modernos, isso ficou muito claro, assim, límpido e transparente nos estudos clínicos. Você tratando o problema na sua causa, na sua raiz, por exemplo, fazendo com que essa pessoa perca peso, e aí a gente vai discutir adiante o quanto e o como, eu fazia com que esse paciente deixasse de tomar remédio para pressão, muitas vezes, ou com que ele tivesse um controle muito melhor dos níveis de colesterol, diminuísse esse ambiente de inflamação que leva à deposição das placas. Então, hoje é muito claro, do ponto de vista médico, que sim. E aí não é só a obesidade, mas tratar a síndrome metabólica, que é esse conjunto de problemas relacionados ao acúmulo de gordura visceral, isso por definitivo, vai fazer com que essa pessoa tenha um menor risco de ter infarto, AVC ou morte por doença do coração. Então, essas foram essas evidências mais recentes que a gente andou comentando bastante, né? A mídia vem comentando, Uhum. onde tratar a obesidade reduz morte, reduz acidente vascular cerebral, derrame. Isso já está documentado. Documentado, já está, a gente fala que na medicina baseada em evidências está claramente definido que esses pacientes têm o benefício desde que sejam tratados oportunamente, porque eu não posso querer tratar quando esse paciente já está com muitas complicações. E aí, esse é o ponto importante, talvez a mensagem principal aqui, que infelizmente ainda existe muito essa visão do tratamento estético. Ah, não, eu só preciso perder um pezinho ali para entrar na calça jeans, ou vestir o vestido para, né, a festa de fim de ano. Não, a gente está falando em anos de vida, né. Hoje em dia, as pesquisas mostram, obesidade está relacionada, quando se fala em anos de vida perdidos ou anos produtivos, dos 11 fatores, das 11 doenças, né, que estão relacionadas, o nível de IMC mais alto, ele está envolvido em todas elas. Então, assim, isso é 30% das causas de morte no mundo, cardiovasculares, todas relacionadas ou diretamente ou indiretamente à presença de obesidade. A gente costuma usar no consultório umas analogias para convencer pacientes, por exemplo, a parar de fumar. Tipo assim, você quer ver os 15 anos do seu filho? Você quer entrar com a sua filha na igreja? Quer brincar com o seu neto? A gente fala isso muito, sempre falou isso muito, principalmente a convencer o tabagista a largar o cigarro.
Valem os mesmos argumentos, então, para quem está com obesidade? Com certeza valem. Eu gosto muito, porque é muito melhor eu falar em felicidade no futuro. Olha, quero ver meus netos, eu quero ser um velhinho ali que vou viajar o mundo todo, não vou ser dependente, não vou estar com problemas de saúde tomando 50 remédios, do que você pensar no problema em si. Mas a gente vê, e isso é muito claro hoje, que pessoas que não tiveram essa, a gente chama de intervenção, né, esse tratamento feito no momento correto, claramente vão lidar com as complicações no futuro. E a doença cardiovascular, o próprio diabetes tipo 2, a apneia do sono, e a gente pode falar de várias outras, elas acabam sendo complicações de uma obesidade que não foi vista como doença e tratada no momento oportuno. Especificamente falando de doença cardiovascular. O cardiologista foi treinado para cuidar do coração. Ele não foi treinado para cuidar de obesidade, definitivamente, né? Ainda, infelizmente, isso é uma realidade. Como é que o colega vai se orientar para saber o que que é melhor fazer para o paciente dele? É, e eu gosto muito, tenho amigos cardiologistas, é uma área que eu me sinto muito à vontade de estar e lidar, porque realmente eles lidam com evidências. E a gente gosta de ter essas diretrizes e guidelines para direcionar como que eu tenho que lidar no meu dia a dia na prática clínica. Eu tenho que tratar meu paciente com o melhor que eu tenho de estudos publicados a respeito de cada doença. Recentemente eu posso falar que é literalmente hoje, a gente está com uma publicação que foi feita por 5 sociedades médicas, a associação a ABESO, coordenando junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia, de Diabetes, a do sono, ou seja, todas as sociedades médicas que, de forma séria, olham para as evidências científicas, cujo nome é Tratamento da Obesidade para a Prevenção de Doença Cardiovascular e Complicações Associadas à Obesidade. Exatamente com esse ponto, porque assim, hoje em dia, tal como a gente teve com o colesterol lá no passado, na década de 80, 90, com evidências assim, que são, claras e indiscutíveis de que redução de LDL resulta em menos mortes, em anos de vida ganhos. Hoje em dia temos essas evidências em relação à obesidade, a gente tem estudos clínicos que mostram pacientes que tiveram doença cardiovascular estabelecida, ou seja, já infartaram, já tiveram AVC, se se tiver, uma vez tratados com uma medicação específica para tratamento da obesidade, na dose específica para a obesidade, conseguiram ter 20% de redução de chance de novos eventos. A gente chama de MACE, né? Morte cardiovascular, AVC, infarto. 20% só tinha sido demonstrado na época das estatinas, lá da simvastatina, rosuvastatina. E principalmente, essas pessoas tiveram a redução do número de MACE logo no início, então não foi uma coisa que demorou para acontecer, esse é o estudo SELECT, que foi com a semaglutida na dose de 2,4 miligramas por semana, e especialmente são pessoas que já estavam no melhor dos tratamentos, então eles já tratavam hipertensão, já tratavam, não eram pacientes com obesidade sem diabetes, já estavam no melhor das doses para tratamento do colesterol, ou seja, do ponto de vista clínico, eu já estava fazendo o meu melhor para controlar os meus outros problemas de saúde. Mas, novamente, o tratamento da obesidade fez tanta diferença. Você, como paciente, você não falaria, gente, eu quero tomar um remédio ou fazer tratamento de uma doença que vai diminuir 20% da chance de eu ser internado de novo, com uma dor no peito? E isso vale para a semaglutida, mas também vale para as novas evidências com essas medicações potentes que estão aparecendo por aí, que vão surgir cada vez mais, que já tinham mostrado muito esses dados nas pessoas com diabetes, mas a gente ainda precisava desse dado em relação à obesidade, e já está bem claro, do ponto de vista clínico, que foi muito mais relacionado ao tratamento da obesidade em si, do que só a controlar só a glicose, ou só a pressão, ou só o colesterol. Porque, no fundo, quando você trata a obesidade, você está tratando todos esses outros fatores. Mas eu não preciso esperar ter um evento cardiovascular para pensar em cuidar se o paciente tem obesidade. Essa regra vale a partir do diagnóstico de obesidade para um paciente que está com um cardiologista porque está preocupado com a pressão.
Vale mesmo sem ter tido alguma coisa? Com certeza. E na diretriz a gente fez questão, quando a gente fala de diretriz baseada em evidências, é porque tem graus de recomendação e eu tenho que provar com o meu texto da onde eu tirei aquela recomendação de tratamento. E um dos dados importantes, Luiz, é entender isso. A gente tem, e aí são estudos históricos, enfim, que já aconteceram há alguns anos, o Look Ahead, estudos que eram até com mudança de estilo de vida, mas que tiveram uma busca em uma parcela dos pacientes, manutenção do peso perdido com a mudança de estilo de vida. E o que que foi visto? Após aí, foi um tempo maior, vamos falar de 10 anos de acompanhamento, as pessoas que tinham conseguido perder, por exemplo, 10% do peso corporal e sustentar, eles tiveram também redução da chance de ter, problemas cardiovasculares, morte, infarto, AVC. Ou seja, isso mostra que não adianta eu tratar quando eu estiver só lá no final da história. Nessa época, a gente não tinha essas medicações tão potentes. Eu tenho que ter tratamentos efetivos, mas feitos de forma adequada desde o início para impedir esse paciente de ter esses eventos cardiovasculares. Então, essa é uma das recomendações da diretriz. A gente fez questão de trazer para posicionar a importância de não ter inércia quando se fala do tratamento da obesidade. Você falou que cardiologista gosta de número, e é verdade, né? Eles adoram estatísticas e evidências. Eles gostam muito também de cálculo de risco. Tem alguma novidade nesse aspecto? A gente como médico, né, a gente vai comentar aqui, por exemplo, um critério clássico, que é o critério do risco de Framingham, aquele estudo que vem sendo feito numa cidade, para quem não sabe, uma cidade em Massachusetts, nos Estados Unidos, desde os anos 60, acompanha a cidade inteira, vamos dizer, praticamente, né, desde os anos 60. Tem alguma novidade nessa diretriz, alguma incorporação? Como é que eu descubro qual é o meu fator de risco? Tem sim, e aí eu posso falar com muito orgulho que a gente, enfim, inovou por esse lado, porque é algo que ainda não foi trazido do ponto de vista de tratamento anti-obesidade pelas outras diretrizes, europeia ou americana. A sugestão é que na nossa diretriz toda pessoa com obesidade seja avaliada em relação ao seu risco cardiovascular. Hoje em dia, isso já é muito bem definido no tratamento da dislipidemia, por exemplo. Eu vou ver se eu tenho que te tratar em relação ao seu nível de colesterol. Faz diferença para mim saber se você tem um alto risco de ter algum tipo de infarto nos próximos 10 anos. Existe um percentual que a gente consegue calcular hoje de risco, que pode ficar em torno de 5, 7,5, 10, 20%. E aí, conforme aquela categoria, eu vou saber o quanto eu tenho que ser agressiva no seu tratamento. Para o colesterol, isso já estava bem definido e o tipo de score que é utilizado se chama Prevent Score, que é um score da Sociedade Americana de Cardiologia, que consegue estratificar, hoje em dia, a gente fala de maneira mais específica os pacientes em relação ao seu risco. A sugestão da nossa diretriz é que esse tipo de cálculo seja feito também para definir o tratamento da obesidade, porque eu preciso saber se aquela pessoa que eu estou avaliando, ela tem uma maior chance ou não de ter problemas cardiovasculares nos próximos 10 anos, e o Prevent Score nos dá isso. E aí, com isso, eu acho que é o grande valor aqui, é entender qual é aquela pessoa no espectro da população que precisa ter aquele tratamento que é mais, intensivo ou que é mais eficaz e que vai ter esses benefícios cardiovasculares. Isso nem sempre vai estar só ligado com o peso corporal. E, antigamente, né, nos dados que temos do passado, só o peso acabava entrando nessa equação. Do ponto de vista prático, todo bom médico já faz isso no seu dia a dia, né, Luiz? A gente olha o paciente e você faz meio que um cálculo e um fluxograma na sua cabeça para entender qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Com uma diretriz, com sugestões que possam ser incorporadas no dia a dia de forma estruturada, não é que eu vou ter uma regra que só pode ser seguida à risca, mas eu tenho um direcionamento melhor de qual é o tratamento que eu devo usar para aquele determinado paciente. Cíntia, me diz então uma coisa. Dá uma mensagem para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente. É o seguinte: o que você tem que perguntar para o seu médico? Porque muitas vezes você é endocrinologista, então muitas vezes o paciente que ainda não fez o diagnóstico de obesidade ou não tem uma doença que leve ao endocrinologista,
ele vai no outro médico, né? Uhum. Ele vai no cardiologista, muitas mulheres vão só ao ginecologista. Essa pessoa deve perguntar para o médico: doutor, podia ver isso ou aquilo? Quais são essas métricas e esses dados que vão ajudar o colega, qualquer um de nós, médicos, a definir: olha, esse paciente aqui é um paciente com obesidade, ele precisa de um tratamento específico. O que eu tenho que olhar nesse paciente? É, hoje em dia até está sendo discutido, esse tipo de definição de obesidade. Devemos considerar que o peso corporal mais alto e aí olhar para a trajetória de peso durante a vida, quando foi que eu comecei a ganhar peso, quando foi que eu tive uma mudança ali do meu tipo físico, mas é o acúmulo de gordura trazendo complicações. Então, doutor, será que a minha circunferência aqui abdominal, a medida ao redor da cintura, que é vista facilmente com uma fita métrica, ela está dentro do que seria recomendado? Será que eu tenho alguns problemas de saúde que possam estar ligados a esse acúmulo de gordura? E aí é interessante trazer, Luiz, porque a população brasileira hoje tem 68% de pessoas com excesso de peso, 32% de pessoas com obesidade, ou seja, não teremos especialistas para todo mundo. Então, todo bom ginecologista, cardiologista, todos os geriatras e bons médicos vão ter pessoas com obesidade na sua clínica e, claro, vão ter esse interesse em tratar, porque você tratar adequadamente essa pessoa vai trazer mais anos de vida saudável, anos de vida com menos medicações para tratar todos os outros problemas. A gente está falando do coração aqui, porque talvez ele seja o que mais aparece nessa história como complicação final. Mas a gente tem muitas doenças nesse meio do caminho. Então, sim, olhar para a pressão arterial, olhar para triglicerídeos, o HDL, que é a fração boa de colesterol do sangue, olhar para a medida da cintura, como eu já falei anteriormente, e existem complicações outras, mas essa, a gente chama de síndrome metabólica, é o espectro, ou seja, é o conjunto que acaba sendo o principal envolvido, digamos assim, na evolução para a doença cardiovascular no futuro. Você falou muito de medida de cintura. Eu fiquei pensando assim: qual medida é essa? É a que eu faço para comprar roupa? Ou onde é medida? Onde é feita essa medida, vamos dizer assim, no corpo do paciente? Porque eu acho que deve estar na cabeça de todo mundo. Pô, que medida é essa? Uhum. Pego meu cinto da calça e eu posso medir por ali? Como é que é aí? É bem interessante, porque até as diretrizes trazem isso. É claro que vai ter diferença, se eu tenho 1,90 m ou se eu tenho 1,60 m, enfim, se eu tenho a minha ascendência alemã ou, enfim, asiática. E existe essa diferença entre as populações, mas do ponto de vista prático, o local seria aqui entre as referências são os repódios costais e a crista ilíaca, então vamos simplificar, mais ou menos na altura do umbigo, da cicatriz umbilical, e hoje em dia, para a população brasileira, para simplificar, vamos colocar 80 centímetros para mulheres e 90 centímetros para homens. A gente sabe que o risco maior, risco cardiovascular, são as medidas de 102 e 88, 102 centímetros para homens e 88 para mulheres. Como eu falei em relação ao cálculo do risco, existe um espectro, né? Tem uma zona cinzenta. Então, eu tenho que entender outros fatores envolvidos no histórico clínico dessa pessoa para definir se ela tem ou não um maior risco cardiovascular. A cintura é uma delas, mas tem muitos outros, claro. E a gente vai considerar todos eles na hora de definir o melhor tratamento anti-obesidade para esse paciente. Então, qual a mensagem final para o paciente que vai chegar na frente do cardiologista e está preocupado com a sua saúde cardiovascular e que, quem sabe, talvez, será que eu estou obeso, sou obeso, estou com obesidade? Eu ia falar, a gente até evita o É. obeso. Será que eu tenho obesidade? Sim. Pergunte para o seu cardiologista se você tem essa síndrome metabólica, se você mereceria tratar essa obesidade ou síndrome metabólica, porque o tratamento pode te dar mais anos de vida e pode simplificar muito todas as outras condições de saúde que você tem. Então, pergunte ao seu médico. Eventualmente, se ele mesmo não puder instituir, ele vai te encaminhar para um bom especialista ou não, mas que saiba tratar a obesidade. Mas, assim, a mensagem principal:
não é estético, não é sobre apenas se vestir melhor ou ter uma melhor aparência no espelho. Isso também vai acontecer, provavelmente, mas o principal é que são anos de vida e anos de vida saudável. É isso que a gente quer para toda a população. Bom, muito obrigado, Cíntia, por ajudar a gente a entender isso tudo. E como o próprio nome do podcast diz, é Além do Peso, gente. E eu fico aqui nesse episódio agora e aguardo vocês todos no próximo episódio do nosso podcast Além do Peso aqui na CBN. Até mais!